Tá, antes de começar eu vou falar uma coisa bem direta. Se você tem mais de 20 anos e ainda sente que inglês é uma pedra no teu sapato, você acabou caindo no erro mais comum do adulto que tenta aprender inglês. Nesse vídeo eu vou te mostrar qual é e o porquê que ele trava o seu inglês e como sair disso na prática essa semana ainda. E sim, talvez seja um pouco estranho e vai doer um pouquinho porque esse erro ele parece certo, parece que você tá fazendo certo, mas você não tá. Eu sou o Guilherme, professor de inglês e fundador da Real Way Academy e eu trabalho com adulto todo santo dia. Tá? Gente que tem rotina corrida, boleto para pagar, vida acontecendo, que já tentaram de tudo, cursos na internet, vídeos na internet, diquinha no Instagram, cursinhos que prometem fluência em 6 meses, o que é mentira, são os piores. E eu percebi um padrão muito claro em todos esses adultos que eu tenho dado aula nesses últimos anos, que é o quê? Os que mais destravam o inglês, que conseguem falar, não são aqueles que estudam todo dia, mas são aqueles que param de cometer esse erro que eu vou falar nesse vídeo. E o erro é o seguinte, o adulto que tenta aprender inglês como se estivesse estudando inglês. Calma, eu sei que pode parecer um pouco clichê, a internet já está meio saturada de alguns termos em inglês, mas eu vou te explicar na prática e te mostrar o que isso quer dizer quando alguém falar que você deve colocar em prática o inglês. O que isso quer dizer? Bom, parar de tentar aprender inglês como se estivesse estudando. O que isso quer dizer? Parece estranho, né? Mas pensa comigo, a maioria dos adultos, quando entra numa escola de inglês ou quando começa a aprender inglês, eles se deparam com as seguintes situações. Não, eu preciso primeiro decorar as regras para depois falar, eu preciso entender tudo para depois começar a falar, e uma coisa que eu percebo muito clara é que tem uma ideia de que fluência é algo que ou você tem ou você não tem. O que é mentira. Fluência é o ato, né, de falar uma língua. E não é uma coisa assim, ou você tem fluência ou você não tem. Você tem níveis por fluência. Então você é um nível iniciante, então sua fluência é nível iniciante, nível intermediário, nível avançado e por aí vai. Outro erro é que, eu preciso me sentir pronto para poder começar a falar inglês. Só que, cara, o teu inglês só vai destravar quando você começar a usar. É meio que é diferente, não é como se fosse numa escola. Hoje nas escolas, principalmente ensino mesmo, escola pública, inglês de escola, tá? Não escolas de idiomas, acho que você entendeu o que eu quis dizer. Eles não te preparam para falar inglês, eles te preparam para decorar uma regra, para você passar numa prova e até alguns cursinhos de inglês é assim também. Tem escolas muito boas, mas tem algumas escolas que é mais para decorar regras, sabe? E é aqui que muita gente quebra, porque o adulto ele vai virar um espectador. Você entra no inglês, você consome muita teoria, daí você vai pro Instagram, daí você segue vários professores de inglês, você vê muita dica, vê muito PDF, vê muito material, entra no Google, lê site, e no final do mês você até sente que estudou. E de fato, você estudou. Só que na hora de falar, travou. Você vai travar. Na hora de ouvir alguém vai parecer que ele tá falando rápido demais, aí você gagueja, aí você, sabe, você vai cair dentro de um ciclo que depois que acontecer essas coisas de você travar, não entender o nativo, você vai pensar, eu preciso estudar mais. Então você vai lá e começa de novo, e vê mais vídeo, vê mais material, lê mais PDF e fica nesse ciclo e você não sai do lugar. E isso é o erro. Trocar prática por preparação. Você não pode fazer isso. Depois dos 20, você tem duas coisas que te sabotam. O medo de parecer bobo e um perfeccionismo ali disfarçado de exigência. A criança, ela fala errado. Quando ela está aprendendo português, ela fala errado. Você falou errado quando era criança. Por que agora, no inglês, quando você está aprendendo, você quer falar tudo perfeitamente? Você quer saber tudo, estar mais seguro. E eu até entendo isso, porque a gente que é adulto, a gente não quer parecer bobo. A gente tem esse escudo de proteção que a gente não quer sair da nossa zona de conforto, mas, cara, precisa disso. Tá? Eu sei que às vezes parece um pouco óbvio que eu tô falando isso, mas se você não entender isso, você não evolui, você não sai do lugar. Então você, que é adulto, você trava no inglês por causa de um excesso de controle que você quer ter das coisas, você quer entender tudo. Mas, cara, no começo você não vai entender. Porque quando você tá no começo, estudando inglês, vai ter muito mais coisa que você não sabe do que coisas que você sabe. Imagina que você, pensa numa tartaruguinha que acabou de sair do ovo. Ela tá indo pro mar, né? Caminhando na areia, indo pro mar. Cara, tem um mar gigante ainda que ela não conhece. É a mesma coisa no inglês. Você tá começando, tem um mar de palavras e regras que você não vai conhecer, mas você não precisa saber todas para começar a se comunicar e se arriscar. E agora eu vou te dar um exemplo muito simples e bem prático que você pode encaixar na sua rotina. Um adulto, ele vai pensar assim, um adulto que está indo para um ensino tradicional de escolinha de inglês, focado em gramática, que não sai do lugar. Nossa, hoje eu preciso aprender o Simple Present. Vamos lá, bora. Aprender Simple Present. Você quer ser professor? Se você quer ser professor de inglês, beleza, tranquilo. Vai lá, você tem que saber o que é o Simple Present por nome, gramática, categoria e por aí vai. Mas agora, um adulto
que já entendeu como funciona a coisa, vai destravar no inglês mais rápido, ele vai falar: eu preciso aprender a falar da minha rotina em inglês. É isso que eu preciso, essa é a minha meta, falar da minha rotina. E daí, nessa meta de falar da rotina em inglês, ele vai precisar do simple present, que é o uso dos verbos, né? Aí ele vai lá e começa. I wake up at 9 a.m. and then later I take a shower and after that I prepare my breakfast. Ele vai contando. Por mais que tenha alguns erros ali, mas é colocar na prática, é saber o que aquilo significa. Porque se você for estudar inglês, se você for querer aprender inglês, perdão, só com nome de gramática, tipo, filho, você não quer ser professor de inglês. Eu, que sou professor de inglês, eu tenho que saber esses nomes. Mas você não precisa disso, tá? Você tem que ir por metas assim claras, que traduzam de um jeito mais fácil para você. Eu preciso falar da minha rotina, eu preciso aprender a me apresentar, eu preciso me comunicar num restaurante, e é aí que você vai construindo algo. Não estou dizendo que está errado você assistir um vídeo que tem um título lá, Simple Present. Tudo bem, é porque infelizmente esses nomes nos ajudam a nos guiar. Mas não foca no Simple Present, foca no que aquilo vai traduzindo, vai te ajudar no dia a dia. E nesse momento você não vai estar estudando gramática, você vai estar construindo a sua fala. E aí entra a regrinha de uso. Todo dia um pouco. Não é intensidade, é constância. Se você segue lá no Instagram, se você não me segue, já aproveita e segue, é Guilherme Crispim. Lá eu dou dicas, estou no Stories todo dia falando de inglês, mas o que é a coisa? Tem duas frases que eu sempre gosto de falar. O inglês deve se adaptar à sua rotina e a fluência não vem no volume, ela vem na constância. Ou seja, inglês todo dia, não precisa ser muito, mas todo dia, e se adaptando à sua rotina. Aí você cresce, aí você destrava, e sempre falando mais do que estudando. E é exatamente por isso que a Real Way Academy funciona muito bem com os adultos, porque lá você não vira espectador, alguém que paga uma aula de inglês para você ir lá e assistir. Não, é para você falar, ser guiado, colocar em prática o que você está aprendendo. Porque o adulto, quando ele está aprendendo inglês, ele aprende por dois motivos. Ele quer falar, ele quer entender. Se você quiser uma estrutura já totalmente preparada, que é o que eu ofereço dentro da Real Way Academy, o link está aqui na descrição, tanto do meu Instagram, que eu vou deixar também, mas também tudo sobre como que funciona as minhas aulas de inglês. E se você entrar, você já vai saber por onde começar, sem ficar pulando conteúdo de forma prática, de forma que você vá usar na sua vida. E no próximo vídeo eu vou falar do segundo maior erro do adulto, que é querer estudar inglês quando sobra tempo. E como criar um sistema de rotina que te faça colocar o inglês no seu dia a dia, que é o que eu disse ali antes. Porque inglês depois dos 20, inglês quando você é adulto, precisa ter um sistema, tem que ser muito bem direcionado, porque senão você fica preso. Agora comenta aqui embaixo qual é a sua idade, qual parte do inglês te trava mais hoje, qual dúvida você sente que ainda você tem quando se fala de estudar, falar inglês, porque com o que você comentar aqui embaixo, eu consigo pensar em temas para os próximos vídeos e a gente vai se ajudando aqui. Se inscreve no canal porque essa série vai ficar bem prática. Te vejo no próximo vídeo.